Olá, meu nome é Milena Marinho. Eu sou aluna de iniciação científica no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz, que fica localizado na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Essa apresentação faz parte do terceiro ciclo de seminários online do LabFise. O nome do artigo a ser apresentado nesse seminário é A exposição larval a bactérias que modulam a infecção por arvovírus e a expressão de gene imunológico em Aedes aegypti adulto. O artigo foi escrito por Jenny Carlson e Sarah M., do Departamento de Microbiologia e Imunologia Molecular, e tem como autor correspondente o George Dimopoulos. Foi publicado na Elsevier em 11 de novembro de 2019. Eu escolhi esse artigo para apresentar porque, assim como o meu projeto, as larvas são desafiadas com bactérias. E eu achei que seria muito interessante saber como esse desafio imunológico, ainda na fase larval, poderia afetar a resposta imune do mosquito como adulto. O objetivo desse artigo é investigar se larvas de Aedes aegypti desafiadas por bactérias pode influenciar na imunidade de mosquitos adultos e sua competência como vetor para os vírus da dengue e zika. Nesse caso, foram utilizadas duas bactérias, sendo a Bacillus thuringiensis e a Enterobacter luides. Mas, antes de entrar no estudo em si, iremos contextualizar um pouco de tudo que ele envolve. O Aedes aegypti, ou mosquito da dengue, como é conhecido popularmente, é um mosquito da família Culicidae da ordem Diptera. Ele é proveniente da África, mas se estende por países de clima tropical e subtropical. Sua alta capacidade de adaptação permite com que haja um grande crescimento em áreas urbanas, estabelecendo uma maior distribuição geográfica. O Aedes aegypti é conhecido por ser o principal vetor do vírus da dengue, além de transmitir o vírus da febre amarela, da zika e da chikungunya. Possui atividade hematófaga diurna e acompanha o homem em seus deslocamentos, tendo também a possibilidade de dispersão passiva. Por esses fatores, o Aedes aegypti é considerado o vetor mais potente na difusão de diferentes tipos de arbovírus. A fêmea é o indivíduo hematófago da espécie, pois é necessário o sangue humano para que ocorra a maturação dos ovos. Por esse motivo, a transmissão das doenças ocorre através da picada da fêmea. O desenvolvimento embrionário das larvas é rápido e também possuem capacidade de sobreviver à dissecação. Seu ciclo biológico possui 4 estágios, sendo o ovo, larva, pupa e adulto. No estágio larval, são detritívoras, pois se alimentam de partículas sólidas e micro-organismos que estejam presentes no seu criadouro, como bactérias, fungos e leveduras. O controle do inseto vetor é a estratégia mais eficaz para a diminuição da população de mosquitos e, consequentemente, a diminuição da transmissão dos vírus causadores de doença aos homens. Além disso, a imunidade dos insetos é diferente da dos vertebrados. Eles possuem uma resposta imunológica celular e humoral, que consiste na melanização e produção de moléculas efetoras como os peptídeos antimicrobianos. Em Aedes aegypti, os principais peptídeos antimicrobianos são as defensinas. E o conjunto de peptídeos formam a resposta imune de fatores antimicrobianos produzidos principalmente na hemolinfa e no trato digestivo. Peptídeos antimicrobianos são peptídeos curtos, responsáveis pela morte de bactérias, e sua produção é induzida por desafio através das 3 principais vias de sinalização imunológica, sendo a TOL, IMD e JAK-STAT. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda que pode se apresentar de forma benigna ou grave, dependendo de alguns fatores, como o vírus envolvido, se houve infecção anterior pelo vírus da dengue, e fatores individuais, como algumas doenças crônicas. Possui 4 sorotipos e o doente pode apresentar sintomas como febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, náuseas e até mesmo não apresentar qualquer sintoma. O aparecimento de manchas vermelhas na pele, dor abdominal intensa e vômitos persistentes podem indicar um sinal de alarme para dengue hemorrágica.
E nesse caso é muito importante receber atenção médica o quanto antes, pois pode ser fatal. Ela ocorre principalmente em áreas tropicais e subtropicais. O vírus Zika é um arbovírus e ele apresenta um risco superior a outras arboviroses, como a dengue, a febre amarela e a chikungunya, para o desenvolvimento de complicações neurológicas, como encefalite, síndrome de Guillain-Barré e outras doenças neurológicas, sendo a principal delas a microcefalia. Quando presente, os sintomas são leves e duram menos de uma semana, incluem febre, irritação na pele, dor nas articulações e olhos vermelhos. É também uma doença tropical e, assim como a dengue, é endêmica no Brasil. A Bacillus thuringiensis é uma bactéria gram-positiva da família Bacilliae. Foi descoberta em 1911 na Alemanha e passou a ser utilizado como inseticida na França em 1938 e nos Estados Unidos da América na década de 1950. Ela foi escolhida nesse estudo pois é difundida no campo como um meio de controle biológico. A Enterobacter luidi é uma bactéria gram-negativa e, a ser utilizada no estudo, foi retirada do intestino médio de mosquitos que residem no Panamá. Materiais e métodos. Na declaração de ética, os autores destacam que os camundongos foram utilizados apenas para a criação de mosquitos, enquanto o sangue utilizado no processo de infecção foi comercial e anônimo. A criação de mosquitos foi usada a cepa de Aedes aegypti Rockefeller e eles foram alimentados com sangue de camundongo. Foram mantidos a 27 graus Celsius, com umidade relativa do ar em 80%, e um ciclo de claro escuro de 14 e 10 horas. Para o desafio das larvas com bactérias, foram utilizadas larvas em quarto instar. 1 litro de água do criadouro foi diluído em 500 ml de água destilada. Cada recipiente recebeu 140 larvas e foram divididas em 4 grupos, sendo controle, sem desafio imunológico, larvas que não receberam bactérias, mas que os adultos sim, larvas que foram desafiadas imunologicamente, mas os adultos resultantes não receberam bactérias, e um grupo que tanto as larvas quanto os adultos resultantes receberam as bactérias. Cada grupo que foi desafiado recebeu 15 ml de uma das bactérias, com 1 de densidade óptica, sendo administrado nos grupos que não receberam as bactérias 15 ml de PBS. Depois de 48 horas, as pulpas foram coletadas e lavadas em água autoclavada, e após a eclosão foram alimentados com algodão embebido em 10% de sucralose, contendo 75 microgramas por ml de sulfato de gentamicina e 100 unidades de penicilina streptomicina. Todos os grupos experimentais foram mantidos no antibiótico por 3 dias pós-eclosão. Para a cultura de células, foram utilizadas células de Aedes albopictus, que foram incubadas em 5% de gás carbônico e 32 graus Celsius, enquanto as células de rim, tanto do macaco africano quanto de filhote de camundongo, foram incubadas também com 5% de gás carbônico, porém a 37 graus. A infecção viral foi realizada com a mistura de 1:1 com o sangue comercial que foi suplementado. Os mosquitos foram infectados através de uma membrana a 37 graus por 30 minutos e seu intestino médio foi dissecado 7 dias pós-infecção. No ensaio de placa, os intestinos médios são homogeneizados individualmente no meio DMAM, Eagle's Minimal Essential Medium, centrifugados e adicionados nas placas contendo as células de filhote de camundongo e incubados por 5 dias. Após esses dias, foram fixados e lavados, a formação de placa foi contada e aquelas em que o vírus não foi detectado não foram inseridas nos gráficos. As amostras para o RT-PCR consistiam em um pool com 5 mosquitos inteiros que foram coletados, homogeneizados e estocados a 80 graus até a extração. O mini kit RN-Easy foi usado para a extração do RNA total.
O DNA complementar resultante foi quantificado e utilizado para determinar a expressão gênica por PCR. Foi avaliado 3 dias após a eclosão, antes de serem desafiados como adultos, 24 e 48 horas após o desafio com as bactérias. As fêmeas de todos os grupos experimentais foram esterilizadas por 1 minuto em etanol 70% e lavadas 2 vezes com PBS. 3 dias após a eclosão, os intestinos médios foram dissecados dos grupos controles que não receberam o antibiótico, também do grupo controle que recebeu o antibiótico e o grupo de adultos que foram desafiados como larvas. Tudo isso foi homogeneizado individualmente. O homogeneizado foi plaqueado em LBH, que é um caso de lisogenia, e a temperatura ambiente por 5 dias, e então foram contadas as unidades formadoras de colônia. As asas das fêmeas de todos os grupos experimentais foram medidas utilizando um microscópio binocular. As larvas foram alocadas aleatoriamente para cada grupo experimental e todos os ensaios foram repetidos independentemente 3 vezes. A análise estatística foi realizada no GraphPrism e fatores inclusos no modelo foram a replicata experimental, o gene, o ponto no tempo, exposição larval, com bactérias ou não, e o tratamento de adultos com bactérias ou não. Aqui a gente tem uma imagem em que eles destacam no artigo, em que mostra um pouco do processo, né? Então, as larvas que ficam em contato ou com uma das 2 bactérias, né? Após 48 horas, elas são pupas, que ficam nesse recipiente. Após a eclosão, elas ficam separadas aqui. Então, tem o tratamento com os antibióticos e 48 horas depois, aqueles adultos em que seriam desafiados são colocados em contato de novo com as bactérias e só depois há o contato dos adultos com os vírus em si. Resultados. Aqui, o C vai consistir no grupo controle. 0B vai consistir nos grupos em que as larvas não receberam bactérias, mas os adultos resultantes delas sim. B0, os grupos em que as larvas receberam bactérias, mas os adultos resultantes delas não. E BB, os grupos em que tanto as larvas quanto os adultos receberam a bactéria. Nesse caso, foi encontrado que o desafio com bacilos não afetou a intensidade de infecção por dengue ou zika, enquanto a exposição à Enterobacter alterou significantemente a intensidade de infecção para os 2 vírus, porém de maneiras diferentes. Cada ponto representa uma unidade formadora de placa que foi transformada em log de 10 para os intestinos médios individuais, que foram dissecados 7 dias após a infecção a partir de 3 experimentos independentes. A diferença foi considerada significante se P fosse menor do que 0,017. Um estado de infecção inferior estatisticamente significativo foi observado no grupo B0 para os desafios de Enterobacter com o vírus da dengue, enquanto um status de infecção superior estatisticamente significativo foi observado no grupo BB para o desafio Enterobacter com Zika. A prevalência de mosquitos infectados é mostrada nas caixas e as barras de erro representam um intervalo de confiança de 95%. Sobre a influência na regulação do gene imunológico em mosquitos adultos, a mudança dupla na expressão de mRNA de secropina E, que no caso vai corresponder a esse valor, defensina A, que vai corresponder a esse valor, defensina E, que vai corresponder a esse valor, gambicina, que vai corresponder a esse aqui, e a lisozima, que vai corresponder a esse, foram determinados por RT-PCR quantitativo em adultos. O gene ribossomal AES7 foi usado para normalização e as barras representam erros positivos e negativos. Então, aqui em cima, nas figuras A, B e C,
a gente tem os desafios com a bactéria Bacillus, 3 dias após a eclosão, 24 horas após serem alimentados com as bactérias e 48 horas após serem alimentados com as bactérias. A gente pode perceber aqui que o grupo que foi desafiado, tanto como larva como adulto, teve uma diferença na cecropina E, bem significativa aqui. E aqui embaixo, nas figuras D, E e F, são os desafios com Enterobacter, 3 dias após a eclosão, 24 horas após a alimentação com bactérias e 48 horas após a alimentação com bactéria. E aqui também tivemos, nesse caso aqui, a gente teve um valor diferente para os grupos em que as bactérias não foram desafiadas, mas os adultos sim. 24 horas após a alimentação com bactérias. Duas dessas expressões foram significativas no grupo em que tanto as larvas quanto os adultos tiveram contato com as bactérias. E 48 horas após a alimentação, esse quadro mudou e esses mesmos dados foram significativos, mas no grupo em que apenas os adultos tiveram contato com as bactérias. Na distribuição de cargas bacterianas e persistência no intestino médio de mosquitos adultos de Aedes aegypti de 24 a 48 horas após a alimentação açucarada contendo as bactérias ou PBS no caso dos grupos controle, cada ponto representa uma unidade formadora de colônia para os intestinos médios individuais que foram dissecados de 3 experimentos independentes. Os valores de P foram ajustados usando a correção de Bonferroni para levar em conta as comparações múltiplas. As diferenças foram consideradas significativas se P menor do que 0,008. Então aqui a gente tem o ensaio que foi feito antes da alimentação açucarada e 2 grupos controle, sendo sem antibiótico e com antibiótico. Como esperado, a gente pode observar que o tratamento com antibiótico foi eficaz sem o crescimento de bactérias, com alguns poucos outliers. E nenhuma das culturas do intestino médio teve crescimento de bactérias daqueles indivíduos que foram tratados com bacilos, sugerindo que ela não é capaz de colonizar o intestino do mosquito, porém que ela pode facilitar a colonização por outras bactérias. Essas outras bactérias podem ter sido inseridas durante a alimentação com a solução açucarada, que não foi realizada em meio estéril. Mas também é possível que essa bactéria tenha preferência de colonizar outras partes do animal, que pode explicar por que não foi observado um efeito significativo na infecção dos vírus em um dos grupos que foram tratados com bacilos. No caso da Enterobacter, o grupo 0B teve uma carga bacteriana maior que o grupo B0 após as 24 horas dos adultos que foram desafiados. Entretanto, após as 48 horas não foi identificado nenhum efeito significativo, e esse resultado pode ser explicado pela imunidade prolongada, mostrando que há uma modulação na regulação dos peptídeos antimicrobianos. Ao contrário do Bacillus, a Enterobacter foi encontrada em culturas do intestino de indivíduos que foram desafiados com ela. Nesse caso, foram observadas as taxas de sobrevivência dos mosquitos, correspondente à figura 5A e B, e o tamanho das asas, correspondente à figura 5C. Não foi observada uma diferença significativa na taxa de sobrevivência entre nenhum grupo, exceto o grupo que foi exposto a bacilos tanto como larva quanto como adulto, que teve uma taxa de sobrevivência maior do que o controle que recebeu o tratamento com antibiótico. No caso, corresponde a essa primeira linha aqui, o grupo que teve uma taxa de sobrevivência maior do que o grupo controle que recebeu o tratamento com antibiótico, que corresponde a essa linha. O tratamento com antibiótico não causou efeito significativo na longevidade dos adultos em geral. Na figura 5C,
Cada ponto representa o comprimento da asa de um mosquito individual, coletado 3 dias após a eclosão em 3 experimentos independentes, em que cada grupo o N era igual a 30. O tamanho das asas foi medido para testar um possível estresse nutricional, porém não foram observadas significantes diferenças no tamanho das asas entre o grupo controle e os grupos experimentais, que indica que a exposição a essas bactérias por até 48 horas não teve impacto no seu tamanho corporal. Portanto, a exposição bacteriana de larvas tem efeitos insignificantes no fitness do mosquito adulto. Conclusões. A exposição bacteriana em larvas e novamente em adultos pode influenciar na permissividade de infecção ao vírus da dengue e zika. O estudo sugere que uma microbiota diferente na água do criador pode influenciar na modulação da permissividade para infecção viral nos adultos resultantes, porque foi observada uma redução na intensidade de infecção dos indivíduos que foram expostos a bactérias como larvas, mas não como adultos. Isso ocorre possivelmente devido à imunidade prolongada que passa entre os estágios de vida do mosquito. A abundância de peptídeos antimicrobianos transcritos foi diferente nos grupos experimentais, dependendo do tratamento que foi recebido, dependendo se foi ou não exposto a bactéria como larva. Obrigada a todos que assistiram até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.